todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Esquenta Detona OAB. Eu sou a professora Carol Macalbal e vou trabalhar com vocês aqui sobre Estatuto da Criança e Adolescente, mais a nossa parte cível. Nós vamos aqui sabermos sobre temáticas que podem super aparecer ali na sua prova. E a primeira temática que eu quero trabalhar com vocês é sobre prevenção especial. O que nós precisamos ter de atenção quando nós falamos em prevenção especial? A primeira situação que eu quero que vocês tenham em mente é sobre a questão de viagens de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele nos traz aqui uma regra em que, olha, criança e adolescentes menores de 16 anos. Então, veja, a restrição é para crianças e adolescentes menores de 16 anos. E qual é essa restrição? A regra é que crianças e adolescentes menores de 16 anos façam viagens acompanhados dos seus pais. Agora, olha, se não estiver acompanhado dos seus pais, então precisa ter uma autorização judicial. Mas o que cai na sua prova são as situações em que a criança e o adolescente menor de 16 anos não estará acompanhado dos pais e a autorização judicial ela não será exigida. Então, quais são as três situações que nós temos no ECA para viagem em território nacional em que crianças ou adolescentes menores de 16 anos podem realizar viagens desacompanhados dos pais e sem autorização judicial? As três situações em que não será exigida a autorização judicial são as seguintes: quando estas viagens tratar-se de comarcas contíguas. A primeira hipótese. Carol, o que é uma comarca contígua? Veja bem, pessoal, imagine só, nós temos uma criança ou nós temos um adolescente menor de 16 anos que eles residem, por exemplo, em São Bernardo do Campo. Em São Paulo, São Bernardo do Campo e São Paulo cidade, o que divide uma ou outra é uma avenida. Então, se tratam de comarcas contíguas. O que são comarcas contíguas? São comarcas, são cidades da mesma região metropolitana. Então, quando se tratar de uma viagem de comarcas contíguas, de cidades da mesma região metropolitana, a criança e o adolescente menor de 16 anos podem viajar desacompanhados dos pais e sem autorização judicial. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese em que não será exigida a autorização judicial é se essa criança ou este adolescente menor de 16 anos realizar ali a viagem com ascendentes, avós, ou com parente colateral, tá? Colateral, até o terceiro grau, e aí que consiga comprovar a existência de parentesco por documento. Então também tenha atenção aí que não haverá necessidade de autorização judicial se essa viagem em território nacional for acompanhada dos ascendentes, avós, ou colateral aí maior até o terceiro grau. E a última situação em que a criança ou adolescente menor de 16 anos poderá realizar a viagem sem os pais e sem autorização judiciária é quando eles estiverem acompanhados de uma pessoa maior, mas os pais ou responsável autorizaram expressamente que esta criança ou este adolescente menor de 16 anos pudesse viajar com esta pessoa maior. Esta autorização ela não precisa ser com firma reconhecida, tá bom? Uma atenção aí que basta uma autorização expressa quando a viagem for em território nacional. Continuando ainda com o nosso tema prevenção especial, eu quero ainda falar com vocês sobre a questão hospedagem e também aí sobre proibição de comercialização de certos produtos e serviços. Para nós começarmos, quando nós falamos em hospedagem, o ECA ele é expresso no sentido de que é proibida
a hospedagem de crianças ou adolescentes e sem restrição de idade, tá? Então, o adolescente está com 17 anos, Carol, proibida a hospedagem dele. Então, nós temos como regra a proibição de hospedagem de crianças e adolescentes, independentemente da idade deste adolescente, se eles estiverem desacompanhados dos seus pais ou sem autorização, tá? Então, para que se tenha hospedagem de criança ou adolescente, precisa estar acompanhado dos pais. Se não estiver acompanhado dos pais, os pais têm que autorizar. Tudo bem? O ECA deixa muito claro que ali nós temos uma proibição de hospedagem de crianças e adolescentes em hotel, motel, apart hotéis, enfim, outros estabelecimentos congêneres, salvo se acompanhado dos pais ou com autorização. Tudo bem? E, além disso, o ECA preocupado nessa prevenção especial, já que o ECA trata-se ali de uma legislação extremamente protetiva que vai proteger criança e adolescente, ele nos traz aqui também sobre a proibição de comercialização de certos produtos ou serviços. Então, o ECA nos traz de forma expressa a proibição aqui, pessoal, de venda de armas, de munições, proibição também, inclusive aqui, de fogos de artifício, exceto aqueles de menor potencial ofensivo. A gente no dia a dia ali nas festas juninas, né, é aquela, o pessoal aqui em São Paulo chama de birabira, joga assim e faz aqueles barulhinho, aquele lá pode ser vendido. Agora, por exemplo, aqueles fogos, né, ali tipo que a gente chama de rojão, aí já não pode, tá? Então veja, nós temos proibição aqui de venda de armas, munições e fogos de artifício, exceto os fogos de menor potencial ofensivo. Temos proibição expressa de venda de bebidas alcoólicas. Nós temos também aqui proibição expressa da venda, da comercialização de qualquer outro produto que possa causar dependência, por exemplo, cigarros. Não pode ser vendido para crianças ou adolescentes. E nós também temos aqui uma expressa vedação de que não pode ser vendido para crianças ou adolescentes revistas, publicações com conteúdos inadequados, tá? E aí, lembrando que nas bancas, as revistas que têm ali conteúdos pornográficos, elas devem estar lacradas, né? E com um lacre ali que seja opaco, que de fato não dê para criança ou adolescente ter acesso ali às imagens. E também está vedada a comercialização de bilhetes lotéricos para crianças e adolescentes. Então a gente também aqui, em razão dessa prevenção especial, dessa proteção integral para crianças e adolescentes, né? Nós temos aí proibição de comercialização de certos produtos e serviços. Agora, um outro tema que eu quero falar com vocês sobre adoção. A adoção, senhores, trata-se de uma forma de colocação em família substituta. E quando nós falamos em adoção, eu chamo a atenção de vocês sobre duas modalidades de adoção. Quais são essas duas modalidades, Carol? A adoção pós-mortem. O que é essa adoção pós-mortem? Veja bem, se eu tenho um processo de adoção e se por um acaso, né, o adotante, aquela pessoa que quer adotar, falecer antes da sentença, mesmo assim será concedida a adoção. E essa adoção, a data da adoção vai retroagir à data do óbito. Mas, Carol, a pessoa morreu. Sim, mas mesmo assim vai ser concedida a adoção, porque a adoção ela vai ter efeitos patrimoniais, efeitos previdenciários, efeitos sucessórios. Então, no nosso sistema, admite a adoção pós-mortem, quando o adotante falece antes mesmo da sentença. E o último ponto aqui sobre a adoção em conjunto. Tenham atenção, pessoal, a adoção em conjunto ela ocorrerá quando nós estivermos diante de uma situação que duas pessoas, tá, querem adotar conjuntamente. Quer adotar a mesma criança ou o mesmo adolescente. E para essa adoção em conjunto,
faz-se necessária a existência de casamento ou união estável, tá? Só que, assim como as pessoas podem falecer num curso de processo de adoção, as pessoas podem se divorciar. E a pergunta é, ocorrendo o divórcio no curso do processo de adoção, os adotantes poderão adotar conjuntamente? A resposta é sim, mas desde que esse divórcio tenha ocorrido após o estágio de convivência e que exista um acordo entre esses divorciados, estes adotantes, com relação à guarda da criança ou do adolescente, que será preferencialmente compartilhada, e bem como aí um acordo com relação ao regime de visitas. Tá certo, pessoal? Estes eram os pontos aqui que Carol Macalval selecionou para falar com vocês nesse nosso Esquenta Detona OAB de Estatuto da Criança e Adolescente da parte civil. Mas agora a gente continua, porque vem a parte penal. E para a parte penal eu convido aí a minha super amiga, a professora Priscila Souto. Bora, Priscila! É isso aí, Carol! Muito obrigada aqui por dividir ECA comigo, é sempre uma honra estar com você, minha amiga. Mas vamos ao que interessa, criaturas, dicas quentes de Estatuto da Criança e do Adolescente para vocês. E eu não podia deixar de falar sobre Conselho Tutelar, nossa primeira dica. E por que Conselho Tutelar? Porque recentemente nós tivemos aí o ano passado as eleições para o Conselho Tutelar. Gente, o Conselho Tutelar ele é um órgão permanente e autônomo, ele não é vinculado ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, não. Ainda que trabalhe muito em parceria com esses órgãos, mas é autônomo. Para que serve o Conselho Tutelar? Claro que para zelar, para cuidar, trazer aí um auxílio na efetividade dos direitos da criança e do adolescente. Agora veja, a composição do Conselho Tutelar, você tem que ter cuidado com isso e o tempo que cada conselheiro fica ali empossado do seu cargo, tá? A composição do Conselho Tutelar é de 5 membros, tá? E esses membros, eles se posicionam no Conselho Tutelar por meio de uma votação. Então, a população é que vota para eleger os conselheiros tutelares. Mas veja, não é uma votação obrigatória, mas é por meio ali do voto. E eles ficam num mandato de 4 anos. Então, a partir do ponto que eles são eleitos por 4 anos, eles são ali conselheiros tutelares e vão exercer as suas atribuições. Agora, o próximo card vai trazer mais alguns aspectos importantes sobre o Conselho Tutelar. Primeiro, eu tenho que me candidatar para ser conselheiro tutelar, mas o que eu preciso ter para poder ser eleito como conselheiro tutelar? Aqui, olha lá, tem que ter reconhecida idoneidade moral, então cuidado com a bagunça aí, se você pretende ser conselheiro tutelar um dia. Então, idoneidade moral, você tem que ter ali a idade superior a 21 anos, esse é um ponto que você não pode confundir, não é 18, mas 21 anos e precisa residir no município, porque os conselhos tutelares, eles são municipais, então é necessário que você resida no município do qual você vai ali ser conselheiro tutelar, tá? E as eleições, né, gente, são as eleições que acontecem unificadas, as pessoas da população vão lá, exercem o seu voto, mas como eu falei, não é obrigatório votar, não é obrigatório votar. Tá bom? Agora vamos ao que eu mais gosto, vamos para o nosso próximo card, que a gente começa o quê? Começa a falar do ato infracional. E aqui você já precisa saber o seguinte, quando eu falo de ato infracional, a criança e o adolescente praticam ato infracional e não praticam crime, por quê? Porque eles são inimputáveis para fins penais. A responsabilidade penal vem aos 18 anos. Os menores de 18 anos, sendo inimputáveis, eles não terão culpabilidade, logo nós não teremos crime. Agora veja, o ato infracional ele pode sim ser praticado tanto pela criança
quanto para o adolescente. Então, tire da sua cabeça essa história de que criança não pode praticar ato infracional. Pode sim. E o que é o ato infracional, professora? Ato infracional é toda conduta descrita como crime ou como contravenção, só que quando forem praticados por criança ou por adolescente. Então, seja lá uma conduta descrita como crime ou como contravenção, se quem praticou foi criança ou adolescente, nós não teremos crime, mas sim ato infracional. Agora veja, o próximo card vai trazer aí um ponto importante que são as consequências da prática de um ato infracional, porque tem diferença. Se um ato infracional for praticado por adolescente, esse adolescente ele pode receber tanto medida socioeducativa como medida protetiva. Já a criança não recebe medida socioeducativa, apenas medida protetiva. E quem aplica essas medidas? Medidas socioeducativas somente o juiz pode aplicar. E protetiva, por óbvio que o juiz também. Só que veja, o Conselho Tutelar, ele tem atribuição para algumas medidas protetivas, não são todas, mas para algumas medidas protetivas, o Conselho Tutelar pode sim aplicar. Eu não quero que você confunda medida socioeducativa com medida de segurança. Veja bem, medidas de segurança são aplicadas sim para os inimputáveis, mas não em razão da idade. São aplicadas para aqueles por conta de doença mental, deficiência mental, ok? Jamais para criança e adolescente aqui. Então, são medidas distintas. A criança, medida protetiva, o adolescente, medida protetiva e socioeducativa, já a medida de segurança vem aí para outra parcela de inimputáveis e não aos adolescentes. E para a gente fechar a nossa última dica, cuidado com a medida socioeducativa de internação. A internação é uma medida excepcional. O juiz só pode aplicar em situações específicas. Quando que o juiz vai poder aplicar uma internação? Quando o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, por conta de reiteração de atos infracionais graves, ou então também por descumprimento reiterado de outras medidas anteriormente impostas, que não teve aí justificativa desse descumprimento. Qual o prazo máximo de internação? O prazo máximo de internação são 3 anos, mas cuidado, que se o juiz aplicar a internação por conta de descumprimento injustificado de medidas anteriormente impostas, esse prazo não é de 3 anos, mas sim de 3 meses, tá? E mais um detalhe, aos 21 anos, obrigatoriamente tem que desinternar. É uma desinternação compulsória, certo? Pessoal, então é isso. Fiquem aí com as nossas dicas, minhas e da professora Carol Macaubal, de Estatuto da Criança e do Adolescente, e acompanhe o nosso Esquenta Detona, que está recheado de dicas para vocês. Até mais!